Olá, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia da Escola Educação. Meu nome é professor Michael Gonçalves da Silva e vamos falar de George Simmel, não sei o nome, como é que pronuncia da melhor maneira, mas tá aí o nome dele, né? George Simmel, que viveu no século XIX, uma boa parte, um pedacinho ali do século XX, pensador, sociólogo, um grande pensador. E a gente vai observar aqui que as temáticas dele são bastante atuais, bastante pertinentes para a gente pensar a sociologia hoje, pensar a vida moderna, a vida nas cidades, tá? Ele é um grande pensador. Bom, se você está aqui assistindo essa aula, não esquece de curtir, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e comenta o que você está achando das aulas de sociologia, se tem algum interesse, algum tema de interesse. Eu vejo um vazio assim, um silêncio das pessoas, né? Vamos lá, quem sabe você comentando aí, você mostra para o algoritmo que faz sentido para outras pessoas assistirem essas aulas aí, tá bom? Então vai ser uma aula breve sobre este grande pensador aqui da nossa área da sociologia. Então, para começo de conversa, ele é considerado um dos fundadores de uma sociologia moderna, posterior ao Weber, ao Marx, ao Durkheim, né? E vai fazer uma série de reflexões que pode ver a época que ele viveu, vão continuar muito, muito atuais para a gente. Então, por exemplo, ele vai falar sobre vida urbana, relações interpessoais e cultura, tensões entre indivíduo e sociedade, impacto da modernidade, diferenciação dos indivíduos, cultura subjetiva e objetiva. Vamos ver como é que isso funciona. Primeiro, o conceito de vida social. Na visão dele, a sociedade não é uma entidade estática ou fixa, é um conjunto dinâmico de interações. A gente precisa entender a sociedade dessa maneira, sempre dinâmica, sempre em transformação e sempre na dinâmica das relações possíveis entre os sujeitos, entre os indivíduos e como eles interagem, e esse é o objeto de estudo da sociologia. A sociedade é formada então por redes de interações sociais e um sociólogo precisa entender essa maneira. É lógico que com o advento do telefone, com o advento da TV, com o advento da internet, você precisa entender esses mecanismos de socialização, de interação, de relação, para entender como essas sociedades estão funcionando. As interações se desenvolvem, na visão dele, a partir de contrastes e complementos, né? Vai ter indivíduos muito diferentes e tem algumas relações que são complementares, que são conectadas, né? Por exemplo, eu tenho interesse em comida orgânica, tem o produtor de comida orgânica e tem a pessoa que vende o produto orgânico. Essas relações, essas conexões permitem tramar uma rede de relações que fazem com que saia do campo o produto e chegue à minha mesa, né? Essas trocas são essenciais para a coesão social. Uma citação dele aqui, né? A sociedade existe onde várias pessoas entram em interação e é a soma dessas interações que constituem a sociedade. Bem simples, né? Vamos lá. Pensando na metrópole. Ao falar da metrópole, como eu já tinha dito em Durkheim, em Max Weber, no próprio Marx, a metrópole ou a grande cidade, a cidade industrializada, muda tudo na vida, na relação social entre as pessoas. E aí ele vai dizer que a metrópole introduz um novo ritmo de vida, um novo ritmo de tempo, novas formas de interação que moldam a experiência do tempo e do espaço, né? A vida na metrópole é diferente da vida no campo, né? É muito diferente. Ele vai falar, por exemplo, que a pessoa que vive na metrópole desenvolve uma atitude blasé ou uma certa reserva, porque esses indivíduos vão se racionalizando cada vez mais e se tornando cada vez menos emocionais para lidar com a sobrecarga sensorial, um mecanismo de defesa, né? Falando um termo aqui da psicanálise, mas é uma maneira como o sujeito se defende do excesso, se tornando insensível. Então o excesso insensibiliza, vai tornando a pessoa insensível. A gente tem essa impressão, né, de pessoas que vivem em grandes cidades serem menos expansivas, mais
introspectivas. Talvez isso esteja em xeque hoje. Não sei se isso é um estereótipo que cabe, mas vamos lembrar dos tipos ideais lá do Max Weber. A gente tem um panorama, né, ideal e que nos serve de comparativo para entender outros sujeitos. Por mais que a gente não tenha toda a sociedade que vive numa metrópole com essa atitude, é lógico que você tem muita gente que vai ter essa atitude. Você que vive aí num prédio, você é amigão de todo mundo que entra no elevador, você é aquele tipo simpático sempre, você está sempre animado com as pessoas e tentando interagir com elas nas relações? Essa é uma pergunta para a nossa vida aí, né? O caráter essencial da vida mental metropolitana é o aumento do intelecto à custa das emoções. Então ele vai dizer que quanto mais se excede o estímulo, o esforço mental, o raciocínio, o trabalho, menos a gente vai se envolvendo com as emoções, menos a gente vai demonstrando emoções, menos a gente vai desenvolvendo as emoções. E curiosamente também quando elas extravasam de maneira muito intensa, porque elas vão sendo muito reprimidas. E aí você está vendo um conteúdo muito parecido com temas de psicanálise, se você já estudou isso de alguma maneira. E aí a gente vai falar da intensificação da vida nervosa, e veja, realmente mais uma noção aqui que vai ter tudo a ver com psicanálise, né? A ideia da doença dos nervos. O excesso de estímulo da vida moderna, a racionalização da vida, os avanços em velocidade muito acelerada, tudo isso vai criando novas necessidades, né, e novas soluções para resolver esses problemas que geram outros problemas e que precisam de novas soluções. Então, o problema está na aceleração e não nos problemas causados pela aceleração. Então, assim, você tem que ter transporte público para levar as pessoas da periferia para o seu espaço de trabalho. E o problema não está em si no transporte público só. Está no lugar onde fica o trabalho, está no lugar, na necessidade de ter essa massa de gente. Então, você está falando que o Georg Simmel, ele parece gostar mais do passado, né, do que é tradicional. Não sei se na obra dele isso fica tão evidente como um tipo de conservador ou um tipo de revisionista, mas é claro que ele está apontando os problemas que essa vida gerou, né? Você vem com a fábrica, precisa de mais trabalhador, o trabalhador se cansa, ele fica doente, ele agora então precisa do hospital, e aí precisa não só do hospital, precisa da infraestrutura para o hospital, precisa de mais remédio, precisa de mais máquinas, precisa disso, precisa daquilo. E o desenvolvimento não está sendo realmente pensado em função da vida, do todo, do sujeito. Parece que a gente vai resolvendo os problemas de maneira muito fragmentada, muito urgente, né? E aí os sujeitos nesse processo vão adoecendo e surge uma nova categoria de doença chamada doença dos nervos na compreensão do final do século XIX. As pessoas vão adoecendo por causa do ritmo de vida, por causa da aceleração. E nós estamos falando aí de um cara que viveu no início do século XX. Ele não viu a aceleração que nós estamos vivendo. Então observe que ele antecipou muito uma questão. Pensando o tempo e o sujeito nas metrópoles, ele vai falar realmente de como o tempo e o espaço são percebidos de maneira diferente, né, nas grandes cidades principalmente. Ele vai dizer que o tempo se tornou uma commodity, medido, vendido, usado. Isso está muito presente na obra do Karl Marx, nota-se aí uma influência do Marx nisso. E aí ele entende que esse trabalho, esse tempo que tornou-se commodity, tornou-se um tipo de produto para os donos de fábricas, de loja e tudo mais, parece que se desenvolve numa velocidade, numa intensidade muito maior do que no campo, em que as coisas podem acontecer de uma outra maneira, né? A consequência disso sobre a vida da pessoa é fragmentação e diferença muito gritante na percepção do tempo, né?
A gente vê isso claramente com os meios de comunicação e transportes cada vez mais ágeis. Você pode aumentar o número de coisas que cabem na sua agenda, que cabem no seu calendário. Inclusive, gera-se a necessidade do calendário para que você coloque em sequência as atividades. A tendência disso é ter um indivíduo, um sujeito moderno que faz muito mais coisa do que se fazia no passado, que trabalha muito mais, que faz muito mais tarefas, e isso não é saudável para a vida das pessoas, tá? Pensando agora em cultura subjetiva e objetiva, uma coisa bem prática, tá? Para você pensar, bem prática mesmo. Cultura objetiva seria aquilo que é produção cultural, né? Da ciência, da tecnologia, da arte, e a cultura subjetiva é como o sujeito absorve e desenvolve e vivencia, desenvolve sua relação e vivencia esses objetos de cultura, né? Então a gente percebe que na mesma medida, né, moderna, na visão do George Simmel, quanto mais se produz culturas objetivas e elas crescem de maneira exponencial, a cultura subjetiva se desenvolve de maneira cada vez mais lenta. As pessoas vão adoecendo das emoções na mesma medida em que a gente vai produzindo cada vez mais. Essa é uma percepção do início do século XX, um olhar do início do século XX, e tem lá a sua validade, né? A tragédia da cultura moderna é que a cultura objetiva aumenta enquanto a capacidade subjetiva dos indivíduos para absorvê-la diminui, tá bom? A semelhança e a diferença é um tema importante, né, para ele. A gente vai formar grupos por semelhança e a gente também vai se relacionar pelas diferenças, pela maneira como a gente constrói as diferenças. É evidente que as pessoas precisam se sentir pertencendo a grupos, mas ao mesmo tempo elas precisam de um certo limite da sua individualidade. Ainda não temos aí o conceito desenhado de identidade, ainda não temos o conceito, por exemplo, do Michel Maffezoli das tribos urbanas. A gente percebe ainda uma construção sobre a necessidade de entender os diversos grupos sociais, os diversos grupos humanos, e como está surgindo uma fragmentação social, uma fragmentação dos tipos humanos. Ainda está muito em germe, ainda está sendo constituído nesse momento. Então ele fala de moda, tá? A moda oferece a todos a chance de se destacar e ao mesmo tempo seguir a tendência da coletividade. Então o tipo de terno que você usa que determina o tipo de relação social que você tem com o grupo, com as pessoas, né? O tipo de saia, o tipo de calça, o tipo de tecido, isso determina relações, estabelece relações. Então a diferença entre o uniforme e a roupa formal, a diferença entre uma roupa mais, como é que eu posso dizer, mais casual, né, e uma pessoa que pode se vestir de maneira mais simples, outra de maneira mais rebuscada, isso vai estabelecendo individualidade, mas ao mesmo tempo certos pertencimentos, tá certo? É uma reflexão do George Simmel. Alguns livros que foram traduzidos, que estão em língua portuguesa, se você quiser dar um print aí, dá uma olhada e procura os textos. Eu sugiro Filosofia do Dinheiro e sugiro Individualidade e Liberdade, temas, livros bem legais de ler. Questões fundamentais da sociologia, a gente tem alguma coisa legal ali. Tem poucas menções em vestibulares sobre ele, mas aqui a gente tem uma reflexão mais temática. Esse tema do tempo, do transporte, da aceleração, da modernidade, isso é muito, muito válido, tá? Aqui uma questão curiosa, né, que tem uma citação de George Simmel no livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. Vamos lá. Punks, patricinhas, emos, metaleiros, surfistas, straight edges e tantas outras tribos, comunidades ou movimentos que circulam pelas ruas das grandes cidades brasileiras nos ajudam a refletir sobre o dilema que George Simmel já havia apontado como característico da modernidade: ser único ou pertencer a um grupo, querer ser reconhecido como indivíduo e também como parte de um todo maior.
As tribos prometem, de certo modo, singularização e pertencimento. Cada membro é diferente dos que não fazem parte de seu grupo e, ao mesmo tempo, é igual aos outros membros da tribo. A sociabilidade urbana, marcada pelo anonimato, possibilita que as pessoas se reinventem, se recriem, se reorganizem e socializem da forma que escolherem. Bem comportadas ou rebeldes, as tribos ostentam padrões estéticos que se opõem às tendências mais amplas da sociedade. Isso transforma os indivíduos identificados em cada uma delas em consumidores de produtos que os singularizam como membros de uma comunidade particular. Existe, portanto, uma intenção que parte dos adeptos das tribos. Por outro lado, aqueles que não se identificam com uma tribo urbana ou não aceitam padrões propostos por ela, podem rotular, estigmatizar seus integrantes e até alimentar uma dinâmica de discriminação e preconceito contra eles. Tá? Partindo-se da análise do texto transcrito acima, assinale a alternativa correta. Supostamente, então, tem 4 incorretas, uma correta aqui. As tribos urbanas reproduzem padrões tradicionais de comportamento da sociedade brasileira? Não, a gente está falando aqui de um texto que está falando da diferenciação do momento contemporâneo, que no passado você tinha movimentos mais claros, diferenças mais claras, e agora a gente tem uma fragmentação maior. Tem pessoas de classe alta, punk, patricinha, emo, entende? A classe não é suficiente para determinar o lugar das pessoas na sociedade. A gente precisa de mais características, porque tem novos grupos surgindo. Não existe relação entre intenção e participação de adeptos das tribos em se tornarem membros dessas tribos. Nossa, parece contraditório, né? A pessoa participa sem intenção? Não sei. Pertencer a uma tribo urbana é correr o risco de sofrer preconceitos e ser discriminado por pessoas que não fazem parte da tribo. Pensando aí a realidade, o final do texto, né? Por outro lado, aqueles que não se identificam com uma tribo urbana ou não aceitam padrões propostos por ela podem rotular, estigmatizar seus integrantes e até alimentar uma dinâmica de discriminação e preconceito contra eles, tá certo? Eu acho que então tem a ver. Você consegue imaginar as pessoas sendo preconceituosas com emo, com metaleiro, com surfista, né? Eu imagino, não sei se é coisa da minha cabeça, mas que existe preconceito, existe. A sociedade, então a C desponta aqui como um item poderoso. A sociedade urbana não possibilita condições de mudança e faz com que as pessoas adotem padrões de comportamento tidos como tradicionais. Não possibilita condições de mudança e faz com que as pessoas adotem padrões de comportamento tidos como tradicionais. Parece uma contradição em relação ao texto, que está mostrando que as pessoas têm potencial de viver de maneiras diferentes. A sociedade brasileira aceita de forma pacífica, já começa tudo errado, né? Considera normais os comportamentos dos membros de todas as tribos urbanas? Lógico que não, né? O brasileiro não é essa coisa cordial, não. Então, tá aí, a C parece um item mais correto, ok? Uma questão um pouco antiguinha já, mas olha, vamos falar um pouco do tema, né? Já tem uns 20 anos, mas olha, vamos pensar no tema. É lógico que as questões mais contemporâneas são mais complexas que essa. Em um debate sobre o futuro do setor de transporte de uma grande cidade brasileira com trânsito intenso, foi apresentado um conjunto de propostas. Entre as propostas reproduzidas abaixo, aquela que atende ao mesmo tempo às implicações sociais e ambientais presentes neste setor é: proibir o uso de combustíveis produzidos a partir de recursos naturais. Tem que ser produzido de maneira sintética, é estranho, né? No Brasil ainda, que a gente produz álcool, né, a partir da cana, que a gente tem extração de petróleo, né, não faz muito sentido. Promover a substituição de veículos a diesel por veículos a gasolina. A gente não resolveu isso, né? A gente não vê essa medida aí, pensando na nossa sociedade. Quantos caminhões e quantos carros são a diesel, né? E o diesel continua lá nos postos. C. Incentivar a substituição do transporte individual por transportes coletivos. Aqui a gente tem uma proposta possível, né?
pensando que o coletivo ele reduz o consumo, né, ou a destruição dos bens naturais, a gente percebe que é uma medida possível, né? Incentivar, não obrigar, incentivar. Estamos numa sociedade que, se por um lado se incentiva o uso do transporte individual pelo consumo, por outro, em relação à questão da consciência, se fala muito para usar o transporte coletivo, né? D. Aumentar a importação de diesel para substituir veículos a álcool. Não, a gente quer incentivar o uso do álcool. E D. Diminuir o uso de combustíveis voláteis devido ao perigo que representam, né? Mas não é isso, né? Vamos entrar aqui na discussão séria. A C é o único item que parece viável, então a resposta correta aqui é a C, tá bom? Mas observe que o debate é sobre transporte, e o debate tem a ver, ao mesmo tempo, com problemas que são típicos da cidade, da metrópole, mas também problemas que foram gerados por essa dinâmica da vida em sociedade na metrópole, tá certo? Outro ponto aqui, o professor Paulo Saldiva pedala 6 quilômetros em 22 minutos de casa para o trabalho todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo. A cada minuto de bicicleta, seus pulmões são envenenados por 3,3 microgramas de poluição particulada. Poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do professor citado no texto apresentará uma tendência de A. Ampliação na taxa de fecundidade. B. Diminuição na expectativa de vida. C. Elevação do crescimento vegetativo. D. Aumento da participação relativa de idosos. E. Redução da proporção de jovens na sociedade. Observe aí que os itens falam de coisas muito diferentes, tá? Uma para cada, praticamente para cada, atira para cada lado aí. Mas ó, não, taxa de fecundidade não, né? O que tem a ver aí esse envenenamento com a fecundidade. B. Diminuição da expectativa de vida? Talvez, pelo envenenamento a pessoa vai perdendo a longevidade, ela vai em algum momento sofrer as consequências desse envenenamento. B. Parece válido, né? C. Elevação do crescimento vegetativo. Conceito de geografia, exatamente. Então, não pode ser elevação do crescimento vegetativo, porque a gente está falando aí de uma relação entre nascimentos e mortes e tal. Não é esse o tema que está sendo discutido aí, é outra questão, condições socioambientais, a relação com o cara que pedala na cidade. Aumento da participação relativa de idosos, talvez se a gente estivesse falando do cara que vai envelhecer muito e estamos falando de idosos, mas não é o caso aqui, né? E redução da proporção de jovens na sociedade. Cara, essa questão era para ser fácil, né? Diminuição da expectativa de vida, só que, você pode se perder aí na reflexão. Então presta atenção no que você está lendo, presta atenção no que as coisas estão dizendo e observe que se você não tem vocabulário, sua vida vai ficar mais difícil aqui, né? E o vocabulário envolve conceitos de geografia, de biologia, tá certo? Então quanto mais você tem conhecimento, mais condições você tem de responder uma questão como essa. Beleza? Então vamos voltar aqui no começo, ou vamos para o nosso fim. A realidade é que nossa aula se encerra aqui. Eu agradeço por você ter acompanhado. Se inscreve se não for inscrito, curte e bora estudar, bora crescer, bora aprender mais sobre sociologia, filosofia, literatura, física, matemática, coisas que em geografia, história, coisas que tem aqui na Escolha Educação. Se você é professor, vem trabalhar com a gente, vem ajudar a gente aqui. Se você tem condições, né, de me ajudar com essa aula, bora, vai ser muito legal. Manda seu comentário, manda sua referência e até a próxima, beleza?